Sejam bem-vindos a mais um programa Reflexos, na nossa cadência semanal de reflexões, da autoria do Sr. Manuel Maria. E para começar da melhor forma um novo ano, Sr. Cónigo, hoje, o que é a paz? Coloca a questão. Coloco a questão fazendo pergunta, mas suponho que é um assunto sobre o qual toda a gente é capaz de ter opinião e, sobretudo, é capaz de ter vivência. E quando não tenho opinião nem vivência, pelo menos tenho o desejo de que haja paz. Até porque nós temos que nos lembrar de uma coisa importante. Nós não fomos colocados no mundo, e isto é antes de qualquer texto, para nos degladiarmos. Nós estamos no mundo para sermos gente, pessoas, de relação boa. A bondade tem que nos acompanhar sempre. E quando a bondade aparece, a paz surge. Mas não chega. É necessário que entre as pessoas funcione uma virtude chamada justiça. Sem justiça também não há paz. Ora, isto serve-nos de pano de fundo neste dia 1 de janeiro, estamos num ano novo já. E quando a gente entra num ano novo, o que é que nós desejamos uns aos outros? Feliz ano novo! Ora, está. E quando se diz feliz, no feliz está esta característica, que haja paz. E para haver paz tem que haver um bom entendimento. Ora, vamos pensar um bocadinho sobre isto, está bem? Sobre o que é paz. Por isso, o título está em pergunta. O que é a paz? Olha, é tão triste e preocupante viver sob as ameaças das bombas em ambientes de guerra. E nós estamos um bocadinho nisso. Quando eu digo nós, felizmente, estamos ainda um bocadinho longe dos lugares onde a guerra está a acontecer. Mas a guerra não é só as bombas. A principal guerra é feita com espadas. Sim, mas é espadas que nós temos na nossa boca. É a língua. Nós temos guerras pequeninas que às vezes matam mais sem tirar a vida do que as guerras grandes. E para haver guerras, pequeninas que sejam, imediatamente a pergunta: e o que é a paz? Vamos dizer: olha, não é isso. Não. Quando a gente tem esta espada grande dentro da boca, a paz não funciona. Mas pronto, vamos lá ver. É tão desumano ser vítima dos ódios. Aqui já estamos a ver. E das tiranias que nos cercam e que nós criamos também. É tão desgastante e amedrontador conviver com suspeições. Estão a ver aqui a língua, porque é que é a língua a causa de muitas guerras. Com suspeições, inimizades, dedos apontados e línguas afiadas. E era tão bom que todos os corações pulsassem na direção do amor e da alegria, do bom entendimento e da paz. Eu lembro-me de uma passagem do Evangelho em que Jesus diz: dou-vos a minha paz, depois de ter dito, deixo-vos a minha paz. E acrescentava, não é como o mundo a dá, que eu a dou. E depois calou-se, mudou o assunto. Mas isto da paz tem muito que se lhe diga, muito. Porque a paz não significa exclusivamente o intervalo de guerras. O intervalo de uma bomba para outra bomba. O intervalo de uma noite sem sossego para outra noite sem sossego. Não, isso não é paz. Isso é aflição. Estar à espera que a bomba venha. Tem que ser outra coisa mais, não é? E tem que nascer de dentro. E agora faço uma pergunta que não tem nada a ver com isto e tem. Que raio de mundo é este que mata a felicidade e esfaqueia a dignidade? Esfaqueia a dignidade. Entretanto, todos aspiramos pela paz. A paz é um estado de equilíbrio emocional consigo próprio e relacional com os outros. É um equilíbrio com as duas facetas. Conosco é emocional, de nós com os outros é relacional, de relação, no qual o respeito é adquirido pela aceitação tolerante das diferenças.
Os conflitos são resolvidos através do diálogo, os direitos das pessoas são respeitados, as suas vozes são ouvidas e todos vivem em serenidade sem tensões sociais. Se isto acontecesse, então nós já sabemos dizer o que é a paz, sem estar a dar respostas, não é? No plano pessoal, a paz designa um estado de espírito isento de ira, isento de desconfiança e, do modo geral, isento de qualquer e de todos os sentimentos negativos. Assim, a paz, é desejada por cada um para si próprio e para os outros, deixem-me repetir, para si próprio no campo emocional, para com os outros no campo relacional, ao ponto de se ter tornado uma frequente saudação. Quando a gente agora no primeiro dia do ano deseja a todos um feliz ano novo, é um feliz ano na paz. E por isso é que nós até na missa temos a paz esteja convosco, ou a paz esteja contigo. É um desejo de ouça-me, é a melhor coisa que se pode desejar a alguém. As pessoas normalmente acham que isso é a segunda. A primeira é a saúde. Mas isso é popularmente que as pessoas... Mas de facto a primeira é a paz. Emocional e relacional. É um objetivo de vida e um estado de espírito de bem-estar interior. Isto é a nossa paz. Se não a conseguimos realizada, ao menos como desejo. Todos reconhecemos a sua importância e desejamos viver num ambiente pacífico e justo. Olhem, estou a juntar a justiça à paz. E não estou a ser inventor de nada. Porque vocês, ao dia 1 de janeiro, que é o caso, pensando para o ano inteiro, vocês pensam mesmo na paz para as pessoas dentro da justiça. E é aí a paz, mais a justiça, até no campo político, que nós falamos em democracia. Nunca pensaram que era? Como é que a gente pode falar em democracia, em igualdade, em não sei o quê, se for fora da paz? Impossível. Exato. Claro. No entanto, pois... O mundo continua a ser assolado por situações de iniquidade, de estigma, as pessoas são estigmatizadas, de violência, de abuso e conflitos armados, gerando sentimentos de medo, insegurança e incerteza quanto ao seu futuro. Sim, que a paz é mais do que a mera ausência de guerra. É a presença de justiça, de igualdade, de liberdade, de respeito pelos direitos humanos, de inclusão, palavra bonita, e de sustentabilidade. Duas palavras que juntas dizem às pessoas: tu não precisas de passar fome porque cá está alguém que te ajuda. Tu não precisas de sentir mal porque há alguém que tem cuidados por ti. Estão a ver o que está aqui em causa? Este texto também diz muita coisa, sabem? E chama-nos a atenção para realidades que nós às vezes esquecemos de olhar para elas, mas é mesmo isto. E aqui a palavra inclusão, nós ouvimos falar demasiado da exclusão, não é? A inclusão e a sustentabilidade, e que na sustentabilidade não é só uma questão de clima, é sobretudo uma sustentabilidade de vida humana, que continua a ser diferente da vida dos outros animais, mesmo os de estimação. Mas pronto, avante. A paz implica a existência de condições sociais, económicas, políticas, culturais e ecológicas que apoiem o desenvolvimento harmonioso de todos os cidadãos. Todos. Há paz quando todas as pessoas vivem naturalmente sem medo. Naturalmente sem medo. Quando nenhuma forma de violência é tolerada. Quando todas as pessoas são iguais perante a lei.
quando os direitos humanos são respeitados e se confia nos sistemas de justiça para proteger, quando todos têm acesso equitativo às necessidades. Permita-me que pare aqui um bocadinho a leitura e que lance aqui um repto. Nós vivemos na Europa. Europa, de momento, já há uns anos largos, que não sabe o que é uma guerra a sério. Mas o mundo, para quem nós pedimos a paz e queremos que exista a paz entre as pessoas, entre os cidadãos, este mundo tem cuidado alguma vez na vida com as coisas que aqui se dizem? As pessoas viverem sem medo, não haver formas de violência, as pessoas serem todas consideradas iguais perante a lei, os direitos humanos serem respeitados, se confiar no sistema de justiça que proteja. Quando todos têm acesso equitativo às necessidades básicas para a sua saúde física, psicológica e de bem-estar, por exemplo, alimentação, água, habitação, ambientes saudáveis. Quando todas as pessoas têm oportunidades equitativas de trabalhar e viver dignamente, seja qual for o género, pertença cultural ou identitária. Quando há possibilidades de desenvolver competências e de participar nos processos de tomada de decisão política e nas atividades de natureza sociocultural. A paz é muita coisa, em conjunto. Mas quando a gente pensa que a Europa, felizmente, vai tendo disto, mas olhamos um bocadinho mais para o lado e mais para baixo e dizemos como é que é possível haver povos que não conseguem nunca viver a paz. Não é a paz só da falta de guerra ou o intervalo de guerra, é a paz em que estas coisas são, de facto, desenvolvidas, não é? A paz é sempre o resultado de um esforço ativo, duradouro e sustentável de pessoas, famílias, grupos, organizações, comunidades, governos e sociedades no intuito de desenvolver a solução de conflitos e de problemas de maneira não violenta, contribuindo para a coesão social. Quer dizer, a paz, a coexistência pacífica de diferentes pessoas, histórias, crenças, credos, práticas e culturas. A paz é essencial para o crescimento pessoal, para a prosperidade das sociedades e para a sustentabilidade do planeta. Vejam isto, até para a sustentabilidade do planeta. Olha, lembro que no ano de 1967, o Papa, na altura Paulo VI, declarou que o primeiro dia do ano civil, 1 de janeiro, 1 de janeiro, seria dedicado à paz, na justiça e no entendimento entre os povos. Assim se tem feito. Lembra-se o dia para isso. Mas a maior parte das pessoas, mesmo lembrando o dia, esquecem-se de contribuir com aquilo que aqui está dito no texto, para que a paz seja de facto uma realidade. Olha, eu falei demais, porque já fui acrescentando muitas coisas ao texto, mas acho que era a propósito. Vocês agora comentem, por favor, e digam coisas bonitas. Vá. Ainda que seja repetir frases do texto, não há problema nenhum. Sim, agora quando termina aqui o texto a falar desde 1967, a Igreja e os Papas têm colocado o primeiro dia do ano como o Dia Mundial da Paz e escrevem uma mensagem, chamam a atenção e nas bênçãos próprias deste dia também é sempre invocada a paz. E aliás, o Papa Leão XIV, desde que iniciou o pontificado, em quase todas as suas mensagens, a paz, e logo na primeira, né, a paz foi logo as palavras mais sublinhadas, né? E também não é de admirar no contexto em que temos vivido nos últimos tempos. Mas de facto é importante, e ainda bem que há esta voz que se levanta, e uma voz mundial, e ainda passa, os telejornais ainda passam 30 segundos, pelo menos alguém no meio de guerras e de ameaças e de ódios e intolerâncias e tudo o que o Sr. Cónigo aqui falava, e de falta de respeitos e falta de tudo, haver ainda uma voz que diz calma, temos que pelo menos ter a esperança e temos que trabalhar e temos que nos esforçar todos para alcançarmos um dia a paz, não é?
e capaz que comece a ser uma realidade à nossa volta. E acho que pelo menos esse mérito não se pode tirar à Igreja. É verdade, é verdade. É claro que depois, na prática, não é? Temos aí é uma tarefa de todos, né? De cada um de nós. Começamos a construir. Obviamente, nenhum de nós vai conseguir alcançar, mesmo o presidente dos Estados Unidos da América, que tem andado nesta senda, ele diz que já conseguiu acabar com não sei quantos conflitos, e muito bem. É só uma das responsabilidades dele e de qualquer ser humano, mas dele com as responsabilidades. Mas isso é a paz como sendo Exato. o não guerra. Não guerra. Mas a paz é outra coisa. Mas cada um de nós é isso que eu Foi queria o dizer. que eu disse aqui. Cada um de Começa. nós deve ter esse objetivo final. Né? Portanto, acho que é por aí. E a Maria do Rosário também tem esse objetivo, certo? Ai, tem que ser. Ela é muito pacífica. Isso é muito E pacífica. pacificadora. A paz é um estado de equilíbrio emocional consigo próprio e relacional com os outros, no qual o respeito é adquirido pela aceitação tolerante das diferenças. Eu achei esta frase muito boa. É a frase para este ano. É, está aí, ó, o seu, como é que fala? Tem as tomadas de decisão para o ano, não é? Sim. Está aqui uma boa. Objetivo, não é? Objetivos. A paz é um estado de equilíbrio emocional. Então, você tem ou não tem equilíbrio emocional? Em primeiro lugar, connosco. Pronto, é um começo já, um começo a trabalhar. Se não tem a primeira meta, é buscar esse equilíbrio emocional consigo próprio e relacional com os outros, no qual o respeito é adquirido pela aceitação tolerante das diferenças, não é? Realmente as diferenças muitas vezes tendem a nos separar e a nos dividir, mas justamente as diferenças haviam de nos unir. Porque se tu gostas de azul e eu gosto de vermelho, juntos, não é? Conseguimos uma coisa diferente. Epá, até no futebol. No futebol é o contrário. Não é porque o Pedro é todo vermelho. Pois é, eu sou toda azul. Mas essa Não, isto é brincar. complementaridade... Desculpa lá a brincadeira. Isto é uma Também. parte. Esta complementaridade, ela leva-nos à paz. Porque senão eu vou ficar contra ele contra mim. Não é? Mas se nós nos unirmos, nós somos muito mais fortes para conseguir fazer a paz. Porque na realidade a paz começa dentro de cada um de nós. Começa dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Como é que são as nossas refeições? Né? Por aí já se analisa mais ou menos o termómetro da paz dentro da nossa casa. As nossas refeições são pacíficas, as nossas refeições são tumultuadas. Né? Então a paz começa dentro da nossa casa. Então este ano nós temos de ter por metas ter paz dentro da nossa casa, ser agentes de paz, promotores de paz, né? E é todo o ano de 2026, não é só no dia 1. Não. Porque é justamente porque precisamos de tentar crescer na aceitação e na tolerância. Para mim foi 2 palavras-chave que ele pôs aqui. Se eu aceito o outro como ele é, se eu tenho tolerância com as diferenças que ele tem, e né, até se eu me interesso em perceber a diferença desse, porque é que ele é assim? Porque é que ele pensa desta forma? Também terá algum motivo, não é? Às vezes tem uma coisa boa no diferente, não é? Eu acho isso bonito quando nós conhecemos outros países e quando nós moramos noutros países, há muitas diferenças. A diferença cultural às vezes é gritante, daqui para o Brasil é gritante. Né? Até o mato, né? As ervas no meio desta é diferente. Mas tanta coisa boa, mas eu não preciso de pegar tudo, eu pego o que é bom de cada lugar. E tem coisas que são melhores no exterior do que aqui, tem formas de fazer que são melhores do que aqui, e eu preciso de me deixar acrescentar por aquilo que o outro tem de bom. Aí cresce a aceitação, não é? Cresce o acolher o outro como ele é e também vir-me construir, porque eu também não estou pronta. Não é? Então, acho que nós podemos ter um pouco como meta deste ano, olhar para aqueles que estão à nossa volta e dizer assim, eles têm coisas boas, não é? Que me podem ajudar, que me podem fazer crescer, que me podem fazer ser melhor. Não é? E aí vai começando a nascer ali onde nós estamos um ambiente de paz. Então a paz começa aqui. Depois, claro, que até paz no mundo, as guerras que nós vemos por aí todos os dias, que são uma tristeza e também são uma vergonha. Não é? Acho uma vergonha, não é? No tempo em que nós estamos, ainda continuarmos às guerras uns com os outros por interesses mesquinhos, não é? Interesses mesquinhos, né? De território, de financeiro, enfim. Mas é preciso trabalhar pela paz, é preciso rezar pela paz no mundo, como o nosso Papa nos ensina muito bem, né? É preciso, até a Nossa Senhora, quando apareceu em Fátima, que ela dizia, rezai o terço todos os dias para o fim da guerra, não é? Então nós também podemos ter essa meta para este ano, rezar o terço todos os dias. Faça a experiência, hoje é dia 1, não é? Vamos no dia 31 de dezembro, se a gente rezasse o terço todos os dias.
se calhar alcançaríamos muitas graças, se calhar alcançaríamos muita paz para fora e talvez para dentro da nossa casa. Então, também um desafio que eu quero lançar não é rezar pela paz, a pedir a paz, mas também a ser um agente de paz onde você está. Sem dúvida. Então, sublinhava aí a paz, o Sr. Con já falou várias vezes, não é ausência de guerra. Não é apenas ausência de guerra, mas é a presença de justiça, igualdade, liberdade e inclusão, né? E tem que existir, né? Requer condições sociais, económicas, políticas, culturais, ecológicas que permitam a todos uma vida digna, né? Portanto, se nós desejamos isto para nós, Uhum. e procuramos isso na nossa vida, né? Então é como agora o rap nos lançava. Também é nisso todos os dias, é nós e também como está à nossa volta e na nossa sociedade e no nosso ambiente, não é? E parece-me que ao falarmos disto hoje e tendo em conta o contexto dos últimos tempos, não só no mundo, mas em Portugal, acho que estamos quase contra uma corrente forte, não é? Nos aponta no caminho inverso. No caminho de, não, a paz só se vai conseguir se uns forem privilegiados e os outros não têm cá a fazer nada. E não está, ou então, pronto, estão a ver, eu não quero entrar por aí, eu já no primeiro dia do ano é que já começar. mas é chamar um bocadinho a atenção para isto. Não, temos que ter essa capacidade também crítica de todas as narrativas que vamos ouvindo. E depois também ter não só a crítica, mas a coragem de as denunciar. Pedro, a gente sabe. E ainda ficámos, na semana passada falámos do silêncio, né? Ainda ficámos naquele silêncio cobarde de deixa-me lá estar calado, que esta corrente é tão forte. Mais de deixar-me ir pela corrente, apesar de eu não concordar muito. Eu acho que não é por aí, mas pronto. Onde houver duas pessoas, há duas opiniões. Claro. Duas. Eu sou muito simpático. Há 300. Nós temos opinião para tudo. Não é verdade? Se não vamos ao Google. Dizer, não, é que é próprio da humanidade o chamado conflito. Eu vou dizer uma coisa que as pessoas vão ficar danadas comigo. Mas nós continuamos a ser selvagens. Então, mas não estamos educados? Estamos, mas cada um é educado de determinada maneira para estar contra o outro. Para olhar demasiado para o seu umbigo, para se querer as suas coisas e os outros que se arranjem. Nós estamos educados assim, infelizmente. Apesar de, portugueses que somos, termos tido uma matriz cristã que nos manda olhar para os outros e atender às necessidades dos outros. Mas de facto não é assim. De facto, na prática, nós somos todos educados olhando para o nosso umbigo. O que é que eu quero dizer? Que pensamos, deixa tratar de mim, porque se eu não trato de mim, e os outros que façam o mesmo. Quer dizer, o conflito é a nossa identidade. A nossa identidade não é a paz. A paz é necessário trabalhar para ela. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu vejo o problema assim. A paz é qualquer coisa que temos de trabalhar para a ter. Dentro da justiça e de muitas outras coisas mais. E temos um método tão simples para que a paz, à nossa volta, eu não digo um país contra outro país ou a favor do outro, não. Nós, uns com os outros, sim, gente próxima. Olha, os conflitos são resolvidos através do diálogo. Sermos conflituosos é da nossa identidade, da nossa natureza. Eu volto a dizer a palavra da bocado. Nós somos selvagens. Não há uma cantiga que diz que nascemos selvagens. Sim. Depois é que vamos mudando um bocadinho. Mas um bocadinho não é para deixarmos ser selvagens, é para cada um por cima ser mais olhando para si. E nós não somos nada domésticos, muito menos domesticados. Quando domesticamos animais, depois até há sons de companhia e tal, vamos respeitar. Mas as pessoas não são domesticadas. Até porque a liberdade não nos deixa ser sujeitos uns dos outros, nem uns para os outros. Mas, se nós quiséssemos, minha gente, os conflitos são resolvidos através do diálogo. Os direitos das pessoas são respeitados. E oxalá que fossem. Porque se são respeitados, então também as vozes de cada um são ouvidas. E todos viveríamos em serenidade, sem tensões sociais. Atenção a isto. Se calhar a gente julga que os direitos humanos são humanos porque existiram desde sempre. Sim, de facto, sim. Quando a gente pensa que o amor é que nos une.
Mas foi preciso esperar, vejam, até há dias, a 1948. Quando é que foi isso? Opá, foi a seguir à Segunda Guerra Mundial, que responsáveis das nações reunidos em Paris no dia 10 de dezembro de 1949, ou 48, 8 ou 9, não sei, acho que foi 48, é que assinaram os chamados direitos humanos. Olha, foi há dias, em relação há quantos anos é que existe esta comunidade humana sobre a Terra? Ui, há quantos milhões de anos? Foi há dias. Este dias foi depois da Segunda Guerra Mundial é que aparecem os direitos humanos. Porquê? Reconheceram a necessidade da paz. Reconheceram isso, mas foi depois de uma guerra, que senão o conflito continuava e continua. E nós temos os conflitos nas casas, temos conflitos nos trabalhos, temos conflitos nas ruas, Porque é que há polícias por aí quase todos os dias a ser chamados? Porque há uns que deitam estes sinais abaixo, porque os outros escreveram ali na parede, porque os outros... Agora até os números das portas, quando aquilo está escrito, não é pintado, é quando tem assim uns números que se compram aí já num material qualquer, até isto já roubam, senhores. Isto é o cúmulo. Mas quando se anda aí na rua, sujeito àquilo que pode acontecer, que vem uma facada daqui, vem um tiro dali, vem um roubo de além, isto é a nossa identidade, infelizmente. Eu volto a dizer isto, as pessoas zanguem-se comigo à vontade, somos selvagens. Mas resolvia-se o problema para que haja paz, com o diálogo, com os tais direitos humanos respeitados. Sim. E com as tensões sociais que, entretanto, deveriam desaparecer. Mas as tensões sociais desaparecem quando as pessoas sabem respeitar-se. Exato. E a paz sem respeito também não é paz. Exato. Pois. E quando diz aí, quando há um acesso equitativo às necessidades básicas, não é? Claro. A sociedade. Ora está. Garantimos isso, não é? Que ninguém passa fome, que toda a gente tem acesso à água, que tanta a gente tem um teto digno para se abrigar e tem pelo menos acesso a cuidados de saúde e a cuidados básicos necessários para poder viver minimamente. Claro que depois a política aparece aí e os políticos são os primeiros a criar ainda mais... É o restolho da falta de paz, é aumentar ainda mais o conflito. São conflitos, enfim, políticos. Não, eles não são nada políticos, não é de política, é daquilo que é a realidade humana, de que os políticos assumiram, entre aspas, a responsabilidade, mas depois não a têm. Não é assim? Exato. Então, e nós à procura da coesão social. Coesão, já não digo outra coisa. Porque a coesão não implica que nós sejamos igualitários, mas significa que saibamos procurar a igualdade na diversidade. E a igualdade na diversidade tem muito que se lhe diga também. Eu gostava que vocês também pensassem em uma coisinha diferente. Às vezes há por aí assim umas greves que me parece a mim que são muito legais porque há leis para a greve. E eu interrogo-me se estas greves tão legais que são legítimas. Então, mas legal e legítimo não é o mesmo? Não. Não necessariamente. Legal de acordo com a lei. As leis que se fazem no Parlamento. Exatamente. E a legalidade é conforme a Constituição. Quer ver só um exemplo? Por exemplo. Uma greve geral para o país. Uma greve, quando foi inventada como greve, era para quê? Para o trabalhador, naquela empresa, ou ficar a ganhar mais ou ter melhores condições. Quer dizer, uma greve tinha uma finalidade, apontar para o empregador e dizer muda porque estás a tratar-nos mal. A greve era assim, estes com estes. Claro. Quando a gente ouve falar numa greve geral, isto quer dizer o quê? Que alguém faz a greve e quem são, entre aspas, as vítimas? É o patrão? Não. Onde é que está a legitimidade de estragar por completo a vida dos outros todos porque este grupinho fez uma greve? Numa greve de transportes, Uma greve de transportes, por exemplo.
Não tem custos do Mas, pessoal? sim, mas agora vejam o que é que isto quer dizer. Sim, nesse aspecto, até favorece o patrão, mas estraga a vida de outros que não tem nada a ver com a greve, nem com os chamados direitos daqueles trabalhadores. Eu passo os 30 dias do mês, mas só deram 30 dias. Mas agora vocês vejam o que é que significa a legitimidade dos sindicatos para fazer greves de torto e direito, quando o país não tem nada a ver com aquilo. Está a ser vítima daquilo. É legal, está na E depois, lei, está na lei, está no seu direito, exato. Mas Exato. então tem uma legitimidade muito duvidosa. mas é isto. Temos que acabar. Opa. Este início de ano, este início de ano. Olha, então sendo assim, é para terminar depois lá para a frente. Não, mas é para terminar este tema. Eu volto a dizer aquilo que em 1976, perdão, em 67, o Papa, na altura Paulo VI, declarou que queria que todos os anos fossem dedicados à paz logo no primeiro dia do ano. E que fosse uma paz dentro da justiça. E dentro da justiça está em simultâneo o que é legal e o que é legítimo. Porque uma justiça que não seja ética, a legitimidade está relacionada com a ética. Uma justiça que não seja ética significa que é uma justiça assente na política e não na vida séria e certa dos indivíduos que são cidadãos na relação uns com os outros. E é uma pena que isto aconteça, mas olha, os nossos políticos, se quiserem, pensem um bocadinho que ética e política não é a mesma coisa. Eu fiquei assim com os olhos arregalados, é de propósito. Cone, Maria do Rosário, muito obrigado, assim que nos já ouve. Desejamos assim um feliz ano novo, um bom ano novo, que seja um ano cheio de paz e de esperança. Voltamos a marcar encontro no próximo Reflexo, até lá se Deus quiser.